Olá pessoal, é bastante provável que às vezes apareçam na cabeça de todo mundo umas perguntas inesperadas que não podem ser respondidas facilmente, ainda mais se o Google não entender o que você quer dele ou mostrar artigos complicados com um monte de termos impossíveis de compreender sem uma educação especial. Soa familiar? E como? É por isso que fizemos este vídeo de hoje. Vamos encontrar as respostas para essas perguntas juntos. Vamos lá! Por que não jogamos o lixo nos vulcões? É provável que muitos dos que estão assistindo esse vídeo ficaram realmente pensando agora. Por que será que não fazemos isso? As pessoas ao redor do mundo produzem muito lixo e depois olham para ele e não sabem o que fazer. Uma pessoa em uma cidade é uma fonte de alguns quilos de lixo diariamente. Para o descarte desses resíduos, há muito tempo foram criados os aterros especiais e as usinas de incineração. No primeiro caso, o meio ambiente sofre muito. No segundo, sofre também o orçamento do Estado, onde tudo isso acontece. Isso sem falar daqueles casos em que enormes montanhas de lixo simplesmente se acumulam em um lugar e envenenam rios e até mesmo oceanos inteiros. Mas por que será que em vez de enterrar o lixo debaixo do chão ou inventar maneiras especiais de reciclá-lo, nós simplesmente não jogamos todos esses resíduos na boca do vulcão mais próximo? Afinal, dentro dele, as enormes temperaturas e a lava certamente serão capazes de destruir todo o lixo. Mas falando sério, se ela conseguiu se livrar do anel de Sauron, com certeza seria capaz de incinerar o seu copo do Starbucks. É preciso concordar que este método parece muito conveniente, se não fosse por uma série de problemas sérios. O primeiro deles sendo o transporte do lixo até o vulcão. Seria provavelmente muito caro, especialmente porque o vulcão precisaria estar ativo e a maioria das cidades está a milhares de quilômetros de um perigo desses. Você pode argumentar que muito dinheiro é gasto para levar o lixo até as usinas de incineração, que também não costumam ser muito próximas. Isso é verdade, mas essas usinas convertem o calor da incineração em eletricidade. Então, se você começar a transportar resíduos até um vulcão, é provável que o preço da eletricidade aumentará nessas regiões. Os moradores locais com certeza não ficarão felizes. Mas supondo que exista uma cidade que fica bem ao lado de um vulcão e ao seu redor só existam aterros sanitários, então por que não salvar a natureza e despejar todo esse lixo na lava? O ponto é que o problema não está apenas no gasto. Muitos não sabem, mas geralmente os vulcões não são uma montanha constantemente cheia de lava fervente. Se tem algo dentro das crateras dos vulcões, o mais provável é que seja água. Portanto, para despejar o lixo no fogo, seria preciso esperar pela erupção. Não parece um plano de segurança muito bom, não é mesmo? Obviamente é possível perfurar um poço na bacia magmática, onde a rocha derretida se encontra sob alta pressão, mas não se esqueça que um vulcão é algo imprevisível e é difícil adivinhar o que exatamente provocará uma erupção. Mas existem vulcões dos quais a lava flui lenta e permanentemente. Será que é possível queimar lixo neles? Não. O lixo orgânico, como os restos de alimentos, não só queimam na lava, eles explodem e fazem respingar a rocha fundida. E o resultado disso, com certeza, não é nada bom. Além disso, o lixo que não explode quando queima libera vapores perigosos, e esse é outro problema grave. Resumindo, é melhor não jogar o lixo na lava. Não é uma ideia muito boa. O que acontece se um bebê nascer no espaço? A cada ano que passa, os cientistas se preocupam mais com a ideia de que nosso planeta deixará de ser habitável mais cedo ou mais tarde. Pode acontecer, por exemplo, se alguém começar a queimar lixo em vulcões. É bastante provável que um dia a humanidade realmente terá que explorar o espaço e se mudar para outro planeta. Mas será que os bebês podem nascer durante uma viagem dessas? Antes de mais nada, é preciso lembrar que tais experimentos nunca foram feitos com humanos, uma vez que são considerados não muito éticos. Mas os cientistas já procriaram moscas de fruta no espaço, cultivaram várias plantas e os experimentos foram sempre bem sucedidos. Mas bastou passar para os seres mais desenvolvidos para descobrirem as dificuldades que existem. As primeiras aves, assim como os primeiros embriões a irem para o espaço, foram as codornas. No dia 22 de março de 1990, uma codorna que saiu de sua casca dentro de uma incubadora espacial especial se tornou a primeira criatura viva a nascer no espaço. Foi um verdadeiro marco. Depois da primeira codorna veio a
segunda, a terceira, elas eram absolutamente saudáveis, mas no espaço não basta nascer, é preciso se adaptar às condições difíceis. As codornas não conseguiram se adaptar à ausência de gravidade. As aves voavam caoticamente dentro da cabine, incapazes de se agarrar às barras. Devido à falta de fixação do corpo no espaço, elas não conseguiam se alimentar, perderam completamente a orientação no espaço e logo morreram. Será esse o destino que espera os bebês humanos? Por um lado, é possível que um bebê possa se adaptar rapidamente à ausência de gravidade, assim como as crianças aprendem rapidamente a nadar. Mas a ausência de gravidade não permitirá que seu esqueleto se desenvolva adequadamente e fique forte o suficiente. Afinal, não é possível fazer um bebê exercitar seu corpo em equipamentos especiais, como fazem os adultos. Portanto, é pouco provável que uma pessoa nascida no espaço se adapte à vida em qualquer planeta onde haja gravidade. Alguns pesquisadores acreditam que um bebê recém-nascido não sobreviveria nem mesmo ao pouso. Talvez no futuro os cientistas possam de alguma forma resolver esse problema, por exemplo, criando uma zona com gravidade artificial a bordo de uma espaçonave. O que acontece se instalarmos painéis solares no Saara? O uso de células solares parece ser uma solução muito progressiva para o mundo moderno. Afinal, com elas a natureza é conservada, os humanos obtêm eletricidade, o que mais é necessário? É claro que existem alguns problemas, os painéis solares ocupam muito espaço e, por incrível que pareça, precisam de muita luz solar. Se ao menos tivéssemos uma grande área onde todos os dias fizesse muito sol... Espera aí, e o Saara? Se cobríssemos apenas 1,2% desse deserto com painéis solares, poderíamos satisfazer as necessidades energéticas de todo o mundo. É uma ótima ideia. Por que as pessoas ainda não a transformaram em realidade? Bem, tudo é mais complicado do que parece à primeira vista. Um grande número de células solares aumentaria a quantidade de precipitação na região e, consequentemente, a cobertura vegetal aumentaria em cerca de 20%. Soa absurdo? Tem muita lógica nisso. A areia no Saara é muito clara, mas se a tornarmos mais escura por causa da sombra das baterias solares, aumentará a temperatura geral. O ar quente em grandes quantidades subirá, se esfriará e, bem, você já deve ter entendido. Dessa forma, poderíamos literalmente mudar o clima em um deserto. Então, o que estamos esperando? O problema é que tal projeto custaria muito dinheiro e, por causa da necessidade de transportar a eletricidade obtida, tudo ainda ficaria 10% mais caro. Ficaria caro demais. Além disso, não podemos esquecer de que nos desertos frequentemente ocorrem tempestades, o que significa que toda essa fazenda solar teria que passar por uma limpeza regular para a remoção de areia. Por que não usamos a eletricidade dos raios? A eletricidade é um recurso muito valioso e uma de suas fontes são os raios. De acordo com os cálculos de alguns cientistas, o potencial de uma descarga de trovoada é de cerca de 50 milhões de volts, o que equivale a cerca de 5 bilhões de quilowatts. Ou seja, são muitos zeros. Com esses números, porque ninguém ainda começou a usar os raios como fonte de eletricidade, especialmente nos países mais pobres, onde isso costuma ser um grande problema? Bem, em algum momento nos anos 80, houve várias tentativas de explorar a chamada energia das tempestades. E parece que os cientistas até encontraram opções funcionais. Uma tecnologia para ser capaz de absorver a energia elétrica de um raio teria que ser capaz de capturar rapidamente um flash de alta potência. Vários esquemas foram propostos para isso. No verão de 2007, uma empresa chamada Alternate Energy Holdings testou um método para coletar a energia elétrica dos raios. O design do sistema foi comprado de um inventor de Illinois chamado Steve Leroy. Leroy conseguiu alimentar uma lâmpada de 60 watts por 20 minutos usando a energia obtida de um pequeno flash de relâmpago artificial. No entanto, a empresa, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu fazer a invenção funcionar. Não é de se surpreender que a humanidade tenha problemas com a energia das tempestades. O raio não é uma fonte de energia muito confiável, já que é impossível prever com antecedência onde e quando a tempestade acontecerá. Outro problema é que a descarga dura uma fração de segundos e, por isso, sua energia deve ser armazenada muito rapidamente. Isso exigiria capacitores poderosos e caros, e com eles provavelmente surgiriam problemas. É possível que no futuro os cientistas encontrem uma maneira de resolver todos esses problemas, mas até agora alguns pesquisadores acreditam que a ideia de obter energia das tempestades não tem futuro. E se as pessoas fossem imortais?
A maioria das pessoas evita pensar na morte e até mesmo desaprovam qualquer conversa sobre o assunto. Primeiramente, morrer não é legal. Em segundo lugar, quem sabe o que vai acontecer depois? Não é por acaso que a ideia da imortalidade é tão popular e pode ser frequentemente encontrada em vários livros, filmes e jogos fantásticos. Mas o que aconteceria se as pessoas realmente parassem de morrer? Assim, do nada, toda a população atual do planeta está imortal. Pode respirar aliviado, agora nenhuma de suas pessoas queridas morrerá e você não terá que se preocupar com a senhora com a foice. E não importa exatamente como tal resultado foi alcançado, uma conquista dos cientistas ou simplesmente alguma mutação miraculosa. As pessoas são imortais, é isso. O que vem depois? Bem, em primeiro lugar, muitas organizações ficarão sem trabalho, como aquelas relacionadas a funerais, por exemplo. Se junto com a morte vencermos também as doenças, os médicos e todas as empresas farmacêuticas ficarão sem trabalho. Por outro lado, os psicanalistas terão muito trabalho. Não é raro ver idosos reclamarem que estão cansados de viver. Será preciso trabalhar a psicologia deles. É muito provável que alguns países legalizem a eutanásia. Claro, se a imortalidade puder ser contornada dessa maneira. Outro problema sério serão os recursos. Devido ao aumento do número de habitantes da Terra, em breve viveremos a escassez de tudo. Água, comida, território, roupas, equipamentos. Sim, muitas empresas produzem muito mais bens do que vendem, mas quem disse que a imortalidade universal lhes fará finalmente baixar os preços? Adicione a isso os problemas com a ecologia, que só estão piorando, e a superpopulação do planeta. Ela já é sentida agora. Imagina se as pessoas subitamente se tornarem imortais. Em geral, a perspectiva não é das melhores. Só podemos esperar que em tais condições a humanidade aprenda rapidamente a dominar os planetas vizinhos e espalhe-se por todos os cantos da nossa galáxia. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.